Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Vamos conversar um pouquinho sobre prece, a prece aos nossos entes desencarnados, aos nossos queridos entes, familiares e amigos que já partiram para a pátria espiritual. Como será que eles estão, né? Muito provavelmente nós não sabemos. Aí entra a importância da prece. Mas será que ele, ela, vai receber a nossa prece? Bom, como funciona? Nós todos estamos banhados no fluido cósmico universal. E a prece é um pensamento, é uma energia, é uma vibração. Essa prece, esse pensamento faz vibrar o fluido cósmico universal, igual quando a gente joga uma pedrinha num lago e essa vibração se propaga ao infinito. O grande escritor, filósofo espírita Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve que a prece, tanto na hora da morte ou depois, né, mas principalmente na hora da morte, facilita o desligamento daquele que está partindo, né, desligar o seu espírito da matéria, abrevia-lhe a perturbação, porque todos quando desencarnarmos vamos passar por um momento assim de torpor, de perturbação, num tempo mais ou menos longo. E a prece abrevia esse tempo de perturbação. Com isso, o espírito saindo desse torpor, dessa tipo um sonambulismo, né? Mais rapidamente se reconhece, né? Toma posse de si mesmo, toma consciência de si. E existe uma diferença muito grande, né? Daquela prece que a gente faz assim, de forma automática, como dizem, né? Da boca para fora, que não passa do céu da boca, é aquela prece decorada. E a prece feita de coração, cheia de amor, de sentimento, de gratidão. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo querido Chico Xavier, explica que os pensamentos têm pesos diferentes. A prece é um pensamento, também tem peso diferente. Os pensamentos, as preces dos anjos são raios super ultra curtos. Por isso tem uma grande penetração no fluido cósmico universal. São muito poderosos. Nós, né, aqui nessa condição de encarnados, né, espíritos medianos, nós emitimos tanto longas ondas como longas curtas. Variamos a emissão das nossas ondas mentais. Quando nós estamos descansando, sustentando a nossa individualidade, ou seja, né, estamos fazendo o nosso metabolismo, nosso organismo está funcionando, estamos sustentando o calor do nosso corpo, nós emitimos ondas muito longas. E quando nós estamos concentrados em alguma coisa, né, estudando um trabalho complexo, minucioso, quando damos muita atenção a alguma coisa, ou quando fazemos aquela oração cheia de fervor que vem lá do fundo do coração, nós emitimos ondas médias. E aquelas emoções profundas, é André Luiz que nos explica, aquelas dores intensas, aquelas súplicas aflitivas, ou então uma grande concentração mental, ou uma prece muito sentida. Nesse momento nós estamos emitindo ondas muito curtas, que têm um imenso poder de transformar tanto o nosso campo espiritual, a nossa energia, como o campo espiritual da pessoa a quem dirigimos a nossa prece, seja ela encarnada ou desencarnada.
Diz Leon Denis: ao orar por alguém, seja encarnado ou desencarnado, estabelece-se uma corrente fluídica que penetra no campo vibratório do espírito a quem dirigimos a nossa prece. E essa energia, né, de amor atenua as tristezas daquele espírito, traz consolo, a pessoa se sente, o espírito se sente lembrado, amado, isso lhe dá esperança, paz, coragem. André Luiz, no livro No Mundo Maior, também psicografia de Chico Xavier, conta um caso de obsessão, em que a gente aprende o quanto a prece de um espírito muito elevado é extremamente poderosa. Então, aqui essa história nos traz um ensinamento sobre o poder do amor e a prece feita de coração. É a história de Pedro e Camilo, está lá no livro No Mundo Maior. E no momento em que esse livro foi escrito, Pedro estava encarnado e Camilo desencarnado. E André Luiz conta que tanto Pedro como Camilo eram dois enfermos. Ambos tinham o cérebro intoxicado porque detestavam a vida, odiavam-se reciprocamente, desesperavam-se, buscavam vingança, estavam loucos. E como aconteceu essa triste história de obsessão? O Camilo era um comerciante de quinquilharias. E Camilo acolheu Pedro, que era órfão, o acolheu, cuidou dele como a um filho. E o Pedro fez pequenos serviços na loja, ao longo da sua infância, Mas quando Pedro atingiu a maioridade, exigiu que Camilo lhe pagasse todos os serviços que ele havia prestado ao longo de todos esses anos. Mas o Camilo falou que não pagaria, porque o Camilo cuidou dele, o acolheu como um filho, cuidou de toda a sua infância. Mas o Camilo ainda fala para Pedro para ele não se preocupar, porque no futuro o Camilo passaria o seu negócio para ele. E discutiram, e Pedro, no auge da cólera, assassinou Camilo. Quando essa história é contada, já haviam se passado 20 anos. O Camilo, desencarnado lá no plano espiritual, querendo vingança por ter sido assassinado por Pedro, e o Pedro obsediado pelo Camilo. E o André Luiz conta que o Camilo, o espírito obsessor, aferrou-se à organização psíquica de Pedro, à maneira de Hera, aquela planta assim que gruda no muro, à maneira de Hera, sobre um muro viscoso. Grudou no muro, a planta que gruda no muro. Era assim que Camilo estava em relação ao psiquismo de Pedro. Olha, vale muito a pena ler esse livro, No Mundo Maior. Ele é cheio de detalhes, de ensinamentos. André Luiz nos fala sobre o que ocorre tanto no psiquismo do obsessor como do obsediado, de uma forma mais científica. E nesse momento em que o livro é escrito, André Luiz, junto com seu instrutor, Calderaro, estão lá no plano espiritual e estudavam o caso Pedro Camilo. E tentavam ajudá-los, mas estava muito difícil, Há 20 anos que eles eram inimigos. E o Calderaro aplicava passes no Pedro, porque Pedro estava até internado num hospital por conta dessa perseguição. Estava muito desequilibrado, muito doente. Então André Luiz fala para Calderaro: por que a gente não conversa com o obsessor, com o Camilo, Por que a gente não esclarece para que ele desista da vingança? Olha, Pedro está aí tão doente. Por que não vamos pedir para o Camilo desistir de continuar prejudicando Pedro? E o Calderaro responde para André Luiz:
Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Falaríamos em vão, porque não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. E aí, o próprio André Luiz escreve que tanto o André Luiz como o Calderaro, eles têm um raciocínio avançado, eles têm bastante conhecimento, mas que eles ainda não tinham um sentimento tão sublime. Então, nesse caso tão complicado, tão difícil de resolver, eles pediram ajuda para um espírito cipriana de altíssima elevação espiritual, porque só os que amam conseguem atingir as causas profundas, escreve André Luiz. Causa profunda dos nossos males é a falta de amor, tanto de alto amor, o amor por nós mesmos, como o amor ao outro. Por isso que o amor é a cura de todos os males. E Calderaro mentalmente chamou Cipriana. Ela veio transfigurada em luz, em puro amor, e começou a orar. André Luiz conta que, reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, a Cipriana, tanto o enfermo encarnado, Pedro, parcialmente liberto do corpo, porque ele estava lá no hospital muito fraco, e o perseguidor implacável, Camilo, o obsessor, passaram a ver-nos, conta André Luiz. Então, Pedro e Camilo passaram a ver Cipriana, Calderaro e André Luiz. E tanto Pedro como Camilo achavam que Cipriana fosse a mãe de Jesus, porque ela estava envolta em pura luz. Pedro pediu perdão, mas Camilo se mantinha inflexível. Ele estava muito revoltado, se sentindo injustiçado por ter sido assassinado pelo Pedro. Aí a Cipriana conta a sua própria história, cheia de perdas. Ela teve 2 filhos na última encarnação, que morreram na Guerra Civil, 2 filhas que desandaram numa vida cheia de desvios, e o marido contraiu a lepra e acabou morrendo. E Cipriana, apesar de tantas perdas, disse para Camilo que ela nunca tinha perdido a esperança. A Cipriana falou para Camilo: quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se ainda mais clara e mais viva. E Camilo então ficou muito sensibilizado com a história de Cipriana. Ela tinha sofrido tanto na terra e agora, olha, ela é um anjo de luz. Então Camilo começou a chorar e desistiu de continuar se vingando. E Camilo fala para Cipriana: não são as vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda, me transforma. Então esse caso contado por André Luiz no livro No Mundo Maior, esse caso, Pedro e Camilo, traz 2 grandes lições. A Cipriana, após o desencarne dos seus filhos, do marido, ficou sozinha, mas manteve-se cheia de fé, de esperança, não se revoltou, não se abateu, não se abalou. Por isso ela galgou muitos degraus na sua jornada evolutiva. E a segunda lição é o amor de Cipriana, que conseguiu fazer Camilo desistir da vingança. O coração que ama está cheio de poder renovador, porque o amor é a cura de todos os nossos males. O coração que ama está cheio de poder renovador. Curar-nos com o alto amor e ajudar o outro a curar-se com o nosso amor para com ele. Então nós já tivemos muitos parentes e amigos que partiram para a pátria espiritual. Não sabemos como eles estão, se eles estão felizes, se eles estão infelizes, mas podemos enviar-lhes as nossas preces de carinho, de gratidão, de amor,
Olha, nosso amor não chega aos pés do amor de Cipriana. Estamos muito longe ainda, mas o nosso amor também chegará aos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam. Amigos, que a paz de Cristo esteja em nossos corações, em todos os momentos da nossa vida.